São Francisco de Assis foi um frade católico, nascido na Itália. Ele é conhecido como o protetor dos animais. Mesmo tendo sido filho de um rico comerciante, depois de sua juventude, ele voltou-se para uma vida religiosa de completa pobreza, fundando a Ordem dos Mendicantes, dos Frades Menores. Geralmente é conhecido como franciscanos, que renovaram o catolicismo e mudaram os hábitos e o jeito de pensar da época, ou seja, como os religiosos do seu tempo costumavam a ser. Bom, como o hábito da pregação itinerante. Voltando para falar sobre os religiosos, eles costumavam fixar-se em moteiros e com sua crença de que o evangelho devia ser seguido à risca. Teria que ser tudo certinho, bem desenvolvido. Mas já o Francisco desenvolveu uma profunda identificação com os problemas de seus semelhantes e com a humanidade do próprio Cristo. Ou seja, ele quis mudar o evangelho e quis mudar para o melhor e que faria sentido para ele. Sua atitude foi original quando afirmou a bondade e a maravilha da criação num tempo em que o mundo era visto essencialmente mal, quando se dedicou aos mais pobres e quando amou todas as criaturas chamando-as de irmãos. Alguns estudiosos afirmam que sua visão positiva da natureza e do homem, que impregnou a imaginação de toda a sociedade de sua época, foi uma das forças primeiras que levaram à formação da filosofia da Renascença. Algumas curiosidades sobre São Francisco de Assis. Os relatos mais antigos de São Francisco de Assis estão na Itália. O primeiro à esquerda se encontra no Mosteiro Benedito de Subiaco. Foi feito durante uma visita ao mosteiro. Neste, São Francisco não tem auréola nem estigmas. O segundo à direita está na Basílica Inferior de Assis e foi pintado por Cimabue. O afresco completo representa a Virgem com o menino Jesus, entronizados, 4 anjos e São Francisco. 2. Foi chamado de Francisco pelo povo da França. Seu pai, Pedro Bernardone, foi um comerciante que trabalhava na França. Como estava neste país quando seu filho nasceu, as pessoas apelidaram de Francisco, ou francês, por mais que o batizado tenha recebido o nome de João. 3. Foi prisioneiro de guerra durante 1 ano. Quando tinha cerca de 19 anos, sua conversão uniu-se ao exército e lutou em uma guerra travada entre as cidades de Perugia e Assis. Foi feito prisioneiro durante 1 ano, mas finalmente foi liberado ileso. E foi ali na prisão que o jovem teve seu primeiro contato com o Evangelho de Jesus, o que impactou profundamente seu coração. Converteu-se por meio de um leproso. Ao encontrar-se com o leproso, doença pela qual nutria grande repulsa, Francisco cobriu o rosto com seu manto e o beijou, sentindo naquele doente a presença do próprio Jesus. Depois, na igreja de São Damião, sentiu o chamado de Deus para abandonar tudo e reconstruir a igreja através da pobreza, simplicidade e caridade. 5. Foi considerado louco por doar todas suas riquezas. Depois de sua conversão, inspirado no Evangelho, decidiu doar tudo aos pobres para viver livremente ao amor de Deus. Ao atirar aos pobres todos os tecidos da loja de seu pai, o bispo foi chamado diante de todos, abriu mão de todos os bens, até de suas roupas,
declarando que nem cadeias nem castigos o farão vacilar. Depois estava pronto a sofrer com alegria toda a espécie de vexame pelo nome de Cristo. 6. Em um ano ganhou 11 seguidores. O estilo de vida de Francisco, livre, pobre e apaixonado pelos pobres, animais e natureza, logo cativou os ao outros. No ano de 1210 já eram 11. Francisco redigiu então uma regra breve e informal que consistia principalmente nos conselhos evangélicos para alcançar a perfeição. Com ela, foram para Roma a fim de apresentá-la para a aprovação do Papa. Viajaram a pé cantando e rezando, cheios de felicidade e vivendo de esmolas que as pessoas lhes davam. O Papa Inocêncio III decidiu apoiar Francisco depois de um sonho sobrenatural. O Papa Inocêncio III se mostrou adverso ao doar apoio a Francisco em seu novo grupo de seguidores. Então teve um sonho no qual viu Francisco sustentando o seu corpo à Basílica de São João de Latrão, a catedral da Diocese de Roma, que estava a ponto de desmoronar. O Santo Padre interpretou o sonho como uma indicação que Francisco e seu grupo poderiam servir de apoio à Igreja e, assim, deu-lhes o reconhecimento oficial como uma ordem.